A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, amantes da cultura pop e você que está apenas curioso, bem-vindo ao episódio 3 de Enerdizando. Hoje falaremos de card games. Ninguém melhor para debater o assunto aqui no programa do que o representante da Omninerdia, o Elton Rocha, e a criadora da Biolúdica Jogos Educativos, a bióloga Nurit Ben-Suzan. Hoje temos participações muito especiais também, DJ Aziel, minha sidekick da vez, Isis Albuquerque, e o DJ Goku, que está aqui, que não nos abandona. Mas agora, vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Solta aí, DJ Aziel. É isso aí, pessoal, vocês ouviram Battlefield 1942, Adele, Skyfall, tema do último filme do James Bond, e o tema do filme Conan. É isso aí, pessoal, vamos falar agora com os nossos convidados sobre card games. Esse fenômeno mundial. Quem é que nunca jogou mal? Tem, sei lá, não dá nem pra listar, são muitos card games. Para isso a gente trouxe hoje aqui a Nurit Ben-Suzan, criadora da Biolúdica, e o representante da Omninerdia, o Elton Rocha. Vamos falar sobre vocês, vamos falar sobre Biolúdica, vamos falar sobre Omninerdia. Primeiro as damas. Bom dia, Nurit. Bom dia. Para mim um prazer estar aqui com vocês. E até achei muito curioso, porque na verdade eu nunca pensei na Biolúdica como uma... assim, essa conexão Biolúdica Card Games é uma conexão até um pouco nova para mim, porque, claro, a gente faz jogos de cartas, né? A Biolúdica tem hoje 5 jogos de carta no mercado e tal. Mas é engraçado porque parece que existe uma onda diferente entre... quando você fala card games, parece completamente diferente do que eu faço. É muito curioso. Mas depois eu fiquei pensando, quando você me convidou e quando a gente chamou o torneio que a gente vai fazer hoje à tarde, que é um torneio de um dos jogos da Biolúdica, o PET, de card games, primeiro torneio card games, PET. Aí eu falei, responsa. Né? Então é isso. Mas é muito legal, porque faz com que a Biolúdica, que dialoga com um universo já bastante amplo, que é todo esse universo da divulgação científica, da questão ambiental, passe a dialogar com outro universo também, que tenha uma outra interface também com esse mundo dos card games, que até o Elton está aqui representando aqui pra gente falar sobre ele e tal. Então, eu achei muito bacana, achei que ampliava as interfaces de contato e de coisas com as quais a Biolúdica se relaciona. E o mais interessante é que eu não percebi isso quando a gente fez o PET juntos e tal. Sim. Eu não pensei nisso, mas agora eu comecei a me dar conta disso e achei muito bacana. Então, nós nos conhecemos através do Elton. Verdade, né? Verdade. O Elton, eu encontrei com o Elton na Livraria Cultura e ele já sabia que eu publicava os livros, os meus livros eles são vendidos lá também e tal, e a gente conversando, ele falou, olha, vou te apresentar para a Nurit, eu acho que pode sair uma parceria muito legal daí. Ele colocou a gente em contato, eu fui lá, mostrei pra você, né? Eu me lembro que a gente acabou tomando um café ali na Livraria Cultura, né? Falando sobre... Eu contei pra você da Biolúdica, você me contou sobre os seus quadrinhos e tal, e foi muito bacana, porque graças ao Elton a gente fez o PET. Sim, exatamente. O jogo. Agora, me diz uma coisa, Nurit, como é que foi que... Bom, eu já sei, mas o pessoal que tá ouvindo a gente não sabe. Como é que surgiu a ideia da Biolúdica? Eu sei que um dos responsáveis, ele está aqui hoje... seu filho Ariê, a quem eu chamo carinhosamente de Mogli, o menino lobo, porque ele parece muito com o Mogli. Conta pra gente como é que foi a concepção da Biolúdica. Na verdade, eu já trabalhava com popularização da ciência para adultos. E eu fiquei... a maternidade sempre, né, te coloca em contato com novas coisas, né? Sim. Comecei a olhar esse mundo dos jogos para criança e tal. E me dei conta de umas coisas bem chatas. Primeiro, o que a gente tem no mercado de jogos brasileiros hoje? Os mesmos jogos que a gente jogou quando a gente era criança, só com uma versão, assim, uma nova roupagem. Tipo,
Banco Imobiliário, agora com cartão de crédito. Como assim? Agora com cartão de crédito? War, agora Império Romano. Muito legal, War, Império Romano. Eu joguei War, adoro jogar War, mas tudo bem, é legal, mas tem muito pouco jogo novo no mercado. Tem pouca coisa diferente. Por outro lado, tem pouca coisa nessa área de popularização da ciência para criança, que é realmente instigante e interessante e que vai fazer a criança se divertir e se ela aprender, beleza, mas basicamente ela se divertiu. O que tem, geralmente, são umas coisas muito chatas. A gente tem esse conceito de que a gente pensa em brinquedo pedagógico, coisa pedagógica, geralmente é muito chato. Os livros são chatos, as cartilhas são insuportáveis. E esse é o grande diferencial do seu, né? E aí eu pensei... lúdica. Exatamente. Aí eu pensei, como é que a gente tem tanto mercado, dava para fazer uma coisa muito bacana, que trabalhasse com popularização da ciência e que basicamente as crianças se divertissem. Se elas aprenderam, é um plus. Porque, pensa bem, quem é que jogou War para aprender geografia na vida? Ninguém. Mas se você pega um cara e fala assim, onde é que é Vladivostok? Se ele souber, é porque ele jogou War. Ou porque ele é um rato de Atlas e mapas. Né? Um nerd. Um nerd, que nem se não for um nerd, assim, ele sabe onde é Omsk e Dudinka, porque ele jogou War. Quem no mundo sabe onde é Omsk? Vamos combinar, né? O Elton tá rindo aqui, tu sabe, né? Tu sabe porque ele jogou War, porque ele jogou War. Eu ia justamente falar, eu sei onde é Dudinka até hoje por causa do War, é claro. Você quis mudar a sua nacionalidade, inclusive, né? Pra um desses países, né? Ele é Dudinquês. Dudinquês. Ao mesmo tempo, o War ensina um monte de coisa errada, né? Tipo, França, Alemanha, Itália, uma coisa só, se eu não me engano, enfim, ele bagunça. É uma concepção hitleriana da Europa. Bem unificadora. Vamos unificar tudo, né? Mas do meu jeito, né? Do meu jeito. Mas aí eu achei que era uma oportunidade, né? Criar novos jogos completamente diferentes dos que tem no mercado e que tivesse essa pegada de popularização da ciência. Então aí veio a ideia da Biolúdica. Pô, que massa. E a participação do Ariê nessa? Pois é, porque tudo isso foi completamente... o gatilho de tudo isso foi o Ariê, porque se eu não tivesse um filho, nunca ia ficar pensando em fazer coisa para criança, porque não era minha praia. E também porque o Ariê acaba sendo uma fonte de ideias, né? Ele sempre fala, por que por exemplo, a gente tem um jogo, Metamorfos, que é um jogo que surgiu de uma ideia do Ariê. O Ariê estava estudando metamorfose na escola e falou, por que vocês não fazem jogo? Por que a Biolúdica não faz um jogo? E tem outra coisa. Hein, garoto? Tem outra participação do Ariê que é muito importante, que é o Ariê ilustrou alguns jogos da Biolúdica. Sim, ele é profissional já tá no mercado, já ilustrando os jogos. Não esconde debaixo da mesa não, Ariê. Volta aqui. Legal. Então, é isso. Welton, Omninerdia. Bom, Omninerdia, na verdade, é uma ideia que está começando a tomar forma hoje, inclusive. Né? Na verdade, já vem sendo pensada por mim e mais dois amigos, o Guilherme e o Ricardo. E hoje a gente entra para valer, né? Passa a existir para valer no mundo, inclusive com o lançamento de um vídeo. A gente está pagando um super mico, mas eu acho que é interessante assistir, é curioso o vídeo, eu diria. E a ideia da Omninerdia é ser um espaço para discutir, para criar, enfim, para tratar de tudo o que é nerd. Né, um pouco assim como o programa. Tem a ver com a gente. Com certeza. Mas também a ideia de envolver as pessoas e divulgar conteúdo nerd, promover conteúdo nerd. Então, a gente começa colaborando com o teu programa, né? Sim. E tem o interesse aí de encontrar vários outros parceiros e tentar fazer a comunidade nerd de Brasília ter muito mais coisa para fazer do que só um eventinho aqui ou outro ali, ou reunir na casa dos amigos. Brasília precisa muito disso aí, cara. Essa ideia sua foi fantástica, assim. O pessoal de Brasília precisa disso, assim, entrar mais em contato com a cultura nerd, a cultura pop, e precisa ter isso. A Nurit já investe bastante nos eventos dela. Vai ser legal essa criação tua do Guilherme. O Guilherme e o Ricardo, né? Isso. Serão penalizados por não estarem aqui hoje. Não sei se eles estão ouvindo, mas serão penalizados, tá? Legal. Muito legal. Bom, vamos... Mais um mini nerd? Mais um mini nerd? Nerd? Foi o que eu falei. Foi o que eu disse, filho. O mini nerd. Bom, na verdade... na verdade, é basicamente isso, né? O Omninerdia já está começando, a gente lançou o vídeo essa madrugada, ficamos até 2 da manhã. E onde que o pessoal pode... Já está disponível para... Está disponível no YouTube, eu
vou compartilhar daqui a pouco legal. Né, no perfil da rádio. Legal. O pessoal pode acessar também, né? Assistir depois do programa, por favor, né? Sim. Isso né? mesmo, hein? Não, pode assistir. Acompanhar o papo todo aqui primeiro. Sim. E, bom, por enquanto, é mais isso. A gente tá aí com os perfis nas redes sociais, vai começar a divulgar bastante conteúdo, alguma coisa já foi divulgada. E a ideia é que a gente está aberto para conversar, conhecer os outros nerds de Brasília e tentar desenvolver coisas em conjunto. Pô, legal. Pessoal, fiquem em contato com a gente, vocês já estão aí no site da rádio, mandem perguntas, ou deixe seu recado aí pra gente, mande suas perguntas, suas dúvidas, nós estamos aqui, acompanhe a gente aí pelo Facebook da rádio também, Rádio Federal, facebook.com/Rádio Federal, e o Skype, você pode falar com a gente também através do Skype, Rádio Federal tudo junto, a gente tá aqui, viu? Não esquece de entrar em contato com a gente. Vamos de música? Então solta aí. É isso aí, vocês ouviram o tema dos Thundercats, depois Silverhawks, Batman Animated Series, a versão do Charlie Parra para os X-Men, muito legal, versão metal, né? E Ramones Spider-Man. Pessoal, vocês que estão ligados aí na gente, a gente vai fazer o sorteio do Patch, o Desafio, o card game aqui da Biolúdica, parceria comigo aqui, baseado no livro em quadrinhos. Fica ligado. Sidekick, como é que vai ser o sorteio? Sidekick Isis, como é que vai ser o sorteio do produto? Basta adicionar a gente no Skype e o primeiro a participar com a gente aqui vai levar o prêmio. Participar ao vivo, é isso aí. Legal, vamos lá, estamos aguardando o Skype da rádio, Rádio Federal, tudo junto. Alô, Gustavo? Aí, não adianta, isso não vai colar, cara, eu estou vendo você aqui. É ao vivo, né? Engraçadinho, sim. Você não tá no Skype, te sinto muito. Você tá aqui. Cara, olha, se vocês soubessem, pessoal, vocês aí que estão ouvindo a gente, se vocês soubessem o papo que rola aqui quando a gente tá, vocês estão aí ouvindo música, daria outro programa, pra vocês terem uma ideia. Daria, tipo, vamos fazer depois um programa, tipo, os bastidores de Energizando. A gente grava o que acontece aqui, depois a gente solta pra vocês ouvirem a conversa. Mas o tema de agora foi a camiseta do Elton. Cara, fala dessa camiseta pra gente. Dá pra colocar a foto da camiseta aí no... Coloca a foto da camiseta. Pessoal, vocês têm que ver essa camiseta. Bom, a camiseta... Vocês precisam ver. A camiseta é uma brincadeira, né? Uma brincadeira com... Bom, estão tirando minha foto, tá difícil de falar as duas coisas ao mesmo tempo. Tirando a foto, isso. Bom, vou comer a tia do Batman. Né, a camiseta é uma referência àquela dublagem clássica, né, aquela redublagem clássica do Batman dos anos 60, né, que chama Batman na Feira da Fruta. E aí o pessoal fez essa brincadeira toda, fez uma dublagem muito bagunçada por cima do filme original. Isso virou um dos primeiros grandes hits da internet, né? Não um dos primeiros, mas enfim, uma das coisas assim que foram muito referência na época que foi pro YouTube, e meio que antes dos memes eles já eram meme, né? E acabou marcando, né? Muita gente que viu isso conhece. Eu dei a sorte de achar essa camiseta para comprar e falei, cara, acho que é o artigo mais nerd do meu guarda-roupa. Bate até a camiseta do Justiceiro. O Coringa é o César Romero, que curiosamente ele não raspava o bigode, né? Eu lembro que ele para ele ser caracterizado como Coringa, pediram para ele raspar o bigode dele, que era um bigode bem estiloso, assim. E ele, não, senhor, não vai raspar nada aqui. Então a maquiagem do Coringa ia por cima do bigode. Mas a maquiagem era tão boa que você só viu o bigode. Quando dava um close nele, você via bem fraquinho o bigode lá pintado de branco, assim. É muito engraçado. Bom, mas é isso aí. Vamos continuar aqui com o tema Card Games. Jogos de cartas versus card games. Welton, fala pra gente sobre isso aí, cara. Qual é a diferença? O pessoal entender a diferença sobre a diferença disso aí, né? Bom, no começo do jogo mesmo, do jogo, olha só, do programa, você mesmo se enrolou um pouco na hora de pensar em exemplos, o que é card game, o que é jogo de carta. Bom, todo card game é, no fim das contas, um jogo de cartas, né? Eu acho que, no fim das contas, as pessoas fazem a diferenciação e não chamam, por exemplo, no Brasil, card game de jogos de cartas.
justamente para tentar fazer essa diferença dos milhões de jogos que existem com cartas de baralho comum, né? Você tem aí só com aquele baralho típico que você joga pôquer ou buraco ou mal, que tem a versão com baralho próprio que é o Uno, né? Sim. Então, eu acho que a diferenciação vai mais nesse sentido, né? A questão do card game é essa especificidade de ter um deck próprio de cartas para se jogar. Então você tem aí, mesmo assim, uma variedade quase infinita de coisas. Você tem o Uno, você tem o Cancan, que são muito parecidos, você tem o Super Trunfo, que não deixa de ser um card game, né? Você tem o War de cartas, você tem Monopoly de cartas, né? Que é a mesma coisa do Banco Imobiliário. São coisas que eles ensinando a garotada a usar o cartão de crédito, né? Pois é. Né, eles lançaram agora e uma das coisas mais legais do War de cartas é que ele não dura mais pra sempre. Uma partida de War agora dura 30 minutos no máximo. Isso é lindo. Pô, legal, né? Pois é. Né, você consegue jogar, se divertir e é bem menos aleatório também, bem mais estratégico. Não tem mais aquela história de 300 soldados contra um e todos os 300 morrem. Que era muito comum no War. Né? E tem também as coisas que, né, os jogos mais recentes e que vêm com referências de outras coisas nerds, como por exemplo o card game do The Walking Dead, né, da série lá de zumbis que tá super famosa. Sim, sim. Tem um card game dela. Tem um card game que veio de um RPG que veio de uma história oriental, que é o The Legend of Five Rings, que né, bastante conhecido pelo pessoal também. Bom, entre muitas outras coisas. E aí, assim, considerando só os jogos que tem deck próprio, como a gente falou, né, a gente tem aí duas categorias, por assim dizer. Você tem os jogos colecionáveis, que são os mais famosos, justamente porque eles incentivam muito o pessoal a estar sempre comprando novas cartas, trocando cartas, e tem torneios pelo mundo inteiro, e você participa do torneio local, e vai pro nacional, e vai pro mundial. Então, é uma coisa super instigante, que o pessoal se envolve muito. Um dos exemplos dos colecionáveis é o card game do Pokémon, por exemplo. Sim. E aí você joga como um treinador de Pokémon. Eu cheguei a ver o torneio de Pokémon que teve na Livraria Cultura. Pois é. Você ainda tava lá nessa época? Tava sim. Tava, né? Tava vendo lá, nossa, tinha os marmanjões jogando com... Tava misturado, tipo, o marmanjão podia jogar com... Tudo misturado. Com o moleque. Assim, o torneio tem uma... É mais justo, né? Uma classificação... Ou não, né? Molecada dando lá a sova nos... Tem uma divisão que é mais pelo ranking, né? Nos torneios locais. O torneio mundial, aí tem faixa etária e ranking dentro do jogo. Inclusive, isso é uma coisa até curiosa, que você tem, por exemplo, card games como o Magic e o próprio Pokémon, que você tem um ranking dos jogadores, uma coisa super séria, inclusive, determinada pelas mesmas regras que são usadas mais ou menos, né? Obviamente adaptadas para esse tipo de jogo, mas que são usadas nos torneios de xadrez. Então, se você ganha muitas partidas, você sobe no ranking, mas ao mesmo tempo, se você perde para alguém que é muito pior que você no ranking, você perde mais pontos. É uma coisa super complexa, o pessoal leva isso muito a sério. Agora, me diz uma coisa, Nurid, a gente estava falando um tempo atrás sobre a diferença dos card games da Europa, por exemplo, aqui os que são lançados aqui no Brasil. Eu falei para você de um amigo meu que ele trazia uns jogos muito legais de lá, né? E lembra que a gente conversou sobre isso? Lembro. Vamos relembrar essa conversa nossa aqui pro pessoal de casa, de como, por que esses jogos lá são tão legais e por que eles não vêm pra cá, assim? O que acontece? Eu acho que você tem todo um incentivo Primeiro você tem incentivo à criação de jogos, que você não, uma coisa que você não tem aqui no Brasil. Então você tem até prêmios anuais para o melhor jogo criado naquele ano. Em vários países tem prêmios criados, para jogos criados. E são prêmios bastante interessantes. E todo mundo conhece os novos jogos, né? Então você tem esse momento que o jogo chega no mercado e todo mundo conhece. O novo jogo chegou e todo mundo joga e todo mundo... E você tem um hábito também de círculo de amigos e de família que jogam frequentemente. Então a família compra um novo jogo, traz para dentro de casa, aí as crianças aprendem a jogar e começam a jogar na escola. Então você tem todo
uma relação com o jogo que é muito diferente da nossa. Eu vou te dar um exemplo que eu acho absurdo. Eu já passei por situações assim, uma criança... E os jogos da Biológica são para crianças a partir de 7 anos. E as crianças que mais gostam são as crianças que têm 9, 10, 11 anos. Eu já passei por situações onde eu conheço uma criança, ela compra um jogo da Biológica, por exemplo, a gente faz uma atividade na escola, a criança compra um jogo, ela jogou, adorou o jogo, aí comprou aquele jogo que ela adorou, mais um outro jogo que a gente não jogou. Eu encontro a criança 2 meses depois e ela me diz: alguém precisa me ensinar a jogar o jogo que eu comprei. Mas tem as instruções, pede pro seu pai te ensinar. Sim. Tem um videozinho na internet. Mas os pais não têm essa paciência de pegar o jogo, abrir o jogo, ler as regras, porque às vezes as regras ainda são complexas para uma criança de 9, 10 anos. Para ler, né? Para jogar não, mas para ler, para entender. Então falta esse hábito de jogar dentro de casa. As pessoas não jogam. Quer dizer, sentar com os filhos e jogar é uma coisa rara. Normalmente os caras estão assistindo TV, jogando no computador, jogando no iPad, nada contra, por favor, acho que também tem esse mas não dedicam tempo para isso, né? Para jogar com o filho. Dá para fazer tudo, né? Você tem tantas claro que possibilidades. Então eu acho que isso faz muita diferença. Então eu acho que tem países onde você tem uma tradição de jogo que é muito maior. Você tem incentivo e tradição. A gente não está nessa onda. Tanto é que os jogos da Biológica, modéstia à parte, são muito bacanas. São mesmo. Não, eles têm dificuldade de conseguir um mercado real, porque o cara entra num lugar como a Livraria Cultura, que é ótima, que é 10, que é parceira da Biológica, que vende produtos da Biológica, mas o cara não conhece aquele jogo. Aí ele vê um outro jogo que ele já viu uma propaganda na TV, ou que... Aí os pais nunca vão querer comprar um jogo novo, porque ele vai ter que sentar, ele vai ter que abrir o jogo, ele vai ter que ensinar para a criança. Aí não quer, é muito mais fácil uma coisa assim, que todo mundo já conhece e tal. Essa onda porque você inserir um novo jogo dentro da sua casa e tal, você tem um trabalho, você tem que comprar o jogo, você tem que ler o jogo, você tem que entender como é que joga, ensinar pro seu filho. Aí é muito mais fácil colocar ele pra ver TV, né? Sim, o mais fácil é sempre o mais atraente, infelizmente, né? Bom, papai e mamãe, vocês que estão ouvindo a gente aí, só vão ficar de castigo agora, pensando nisso que a gente acabou de falar aqui. Vão aprender a jogar mais com seus filhos, comprar os jogos, jogar com a molecada, para vocês se divertirem junto com eles, tá? Então fica pensando aí, não vai ficar de castigo não, fica pensando aí, a gente vai soltar agora mais uma seleção especial de músicas do DJ Aziel. Enquanto isso, vocês vão ficar pensando aí no que vocês fizeram durante a semana, ok? Eu tô falando sério, tá bom? Solta a música aí pra eles pensarem. Voltamos com o Enerdizando. Nós já temos um ganhador aqui para o Card Game Patch, o desafio. Carlos Thiago Gomes. Carlos, você está na escuta? Alô, Carlos, responda. Responda, Carlos. Câmbio. Carlos. Fuja, Carlos. Carlos, você está me ouvindo? Carlos está com problemas técnicos. Ele está falando conosco de um campo de batalha. Carlos? Opa. E aí, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, cara? Bom dia. Bom dia. Tá curtindo o programa aí, cara? Pô, show de bola o programa. Tô ligando mais para parabenizar o meu amigo Elton, que eu conheço há quase 15 anos. Aê! Parabéns pela iniciativa, cara. Apesar de eu estar meio afastado dos eventos nerds nos últimos tempos... Isso vai mudar. Minha profissão não tem muita ligação com nada nerd. Mas você é nerd, né? Bastante. Você faz o quê, cara? Eu sou bancário. É, completamente diferente mesmo. À noite, você troca de uniforme e vira o nerd boy. E de dia você apenas, né, você trabalha no banco, um funcionário como normal, pacato, e à noite ele se transforma num super-herói. Vista a cueca por cima da calça. Cueca por cima da calça e tudo, né? Com direito. Se não for assim, não pode, né, cara? Isso aí. Não tem graça. Legal, cara, legal. Bom, você foi o vencedor, cara. Aí. Tá, depois o pessoal aqui da rádio vai entrar em contato contigo para combinar a entrega do Card Game Patch, o desafio. Você já está convidado para ir no torneio hoje, cara, que vai acontecer no Café Ernesto, Nurit. Café Ernesto.
lá. Acho que é bloco C, se eu não me engano. É o primeiro bloco mais perto possível da 314. Exatamente, é o último ali. Você entrando ali, né, pelo eixinho, ele fica no último bloco ali do lado direito. Não tem como achar. O Café Ernesto vai estar lá, todo mundo se degladiando no torneio. Você já está convidado, viu, Carlos? Show de bola. 314 Norte. 315, não, 115 Sul. Pelo amor de Deus, 115 não manda o cara pro lugar errado. Sul. Tá querendo eliminar a concorrência já, né? Eu sei. Não, Carlos, 115 Sul, bloco C, se eu não me engano. Café Ernesto, aparece lá, cara. Show de bola. Vai lá prestigiar a gente. Obrigado pela participação aí, hein? Valeu. Grande abraço, tchau. Abraço. Tchau. É isso aí. Então vamos lá, Nurit. Fala pra gente do acervo da Biolúdica. Vamos lá. A gente até tá falando do Café Ernesto, na verdade, o Café Ernesto faz quase parte da Biolúdica, porque eles têm sido sempre parceiros nossos. A gente já fez inúmeros eventos lá. Eles vendem os jogos da Biolúdica. Eles têm até uma coisa muito bacana. Eles servem chocolate quente para as crianças nas xícaras do Pet. Sempre. São super bacanas e tal. E estão envolvidos e sempre estão dando ideias para novas iniciativas da Biolúdica. E é um super bom ponto de venda também. Tem todos os produtos da Biolúdica lá. As pessoas podem jogar e depois comprar os produtos e tal. Eles estão agora com a parte de cima. Eu não tinha visto ainda quando eu estive lá da última vez. A gente subiu, né? Isso. E deu uma olhada. Tá muito legal aquele espaço lá. Muito e naquele legal. espaço vai ser o torneio, exatamente. Vai ser o torneio vai ser no spa, no segundo andar do Café Ernesto, que aí tem. Porque tem problema da chuva. O Café Ernesto tem um espaço muito bacana, uma varanda, que tem uma mangueira super agradável e tal. Mas choveu, já era, né? Não, mas não vai chover. Não, hoje a gente não vai chover. a gente, pra garantir, chover, a gente tá no andar de cima. O torneio vai ser todo no andar de cima, então não tem problema. Você pode chover à vontade. Só vai prejudicar a nossa aula de yoga se chover. Não, mas não vai chover, não. Inclusive, eu tô olhando aqui para um dos participantes, o menino Lobo aqui. Mogli, olha para mim. Você não vai fazer o desafio, né? Então eu vou fazer por você, tá? É o seguinte. O Ariel está aqui, ele é um dos participantes hoje do torneio, e ele está fazendo um desafio para todos que quiserem vencê-lo. Ele vai rir e vai esperar. Você pode ir lá para enfrentar o Ariel, vá. Todos estão convidados para enfrentá-lo. E ele disse, como é que foi, Ari, que você falou? Vença-me se puderes. Então tá bom. Tá lançado o desafio. Você pediu para eu falar, eu falei, tá aí, tá lançado. Então vamos nessa. E o acervo da Biolúdica, fala dos jogos. Pois é, então... Além de pet, isso. O desafio que mais que tem? A Biolúdica começou lançando um jogo em parceria com o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC lá de Porto Alegre, que é o Biobrazuca. O Biobrazuca foi lançado em novembro de 2011 e ele é um jogo que é um jogo de cartas. É um card game. É um card game, na verdade. E ele tem um livro associado, um livro que explica, é um jogo sobre a biodiversidade brasileira. Na sequência, em dezembro de 2011, que aí eu considero isso o grande marco da Biolúdica, a Biolúdica lançou 2 jogos. O Bioquê, que é um jogo de desafios biológicos. Então, você tem umas cartinhas que tem uns desafios, que são umas cartas redondas, tipo uns tazos, e você tem outras cartas que são as ilustrações. E é bem legal porque são 50 desafios diferentes, são 63 ilustrações diferentes, feitas por um cara que é um... Eu sou desenhista e eu adoro as ilustrações dos jogos da Biolúdica. O Bioquê foi ilustrado pelo Grilo, que é um cara daqui de Brasília, que agora mora em São Paulo, mas que tem uma pegada ótima, uma ilustração super bacana, e o jogo ficou super bonito. E é um jogo muito rápido, né? Você joga Bioquê, em menos de 10 minutos você joga uma partida de Bioquê, e é muito legal, porque é uma coisa de rapidez. E é legal que seja rápido também, né? Dá um dinamismo pra coisa que... Nessa mesma ocasião, a gente lançou um outro jogo que chama Tsunami. O Tsunami é um jogo que foi ilustrado pelo Ariê, meu filho, né? Que na época é o Mogli, que está aqui, que fez o desafio. Que ilustrou uma parte do Tsunami, outra parte foi ilustrado pela Ana Margarida Cartacho, que foi uma ilustradora que depois ilustrou um outro jogo pra gente. E o Tsunami é um jogo de mais estratégia. Ele não é um jogo rápido. Eu não sou desse time do Elton que acha que porque o War a gente pode jogar agora em 30 minutos é muito melhor. Eu adorava aquelas partidas que nunca acabavam. Eu sou partidário de um jogo de 3 horas, de uma noite, de aquele negócio de 300 exércitos contra um, mas o um ganha. Eu adorava isso. Não precisa soltar o áudio da porrada, não. Eu faço aqui.
Continuo adorando. Então, o Tsunami é um jogo mais longo. Ele, muitas vezes, como ele é um jogo que permite que haja muitas reviravoltas, ele se prolonga, ele se estica. Legal. Não é um jogo pro Elton. O Bioquê que é pro Elton. O Elton... O Tsunami é pra mim. O Elton é mais dinâmico. Eu gosto de jogos longos, eu só não gostava do War porque era longo demais. Tá bom, Era tipo, ficar... Você pode jogar o Elton não quer ficar, ele não quer ficar 2 semanas jogando War. Exatamente. Então, o Tsunami é um jogo sobre ambientes marinhos e costeiros e suas ameaças e riscos. Bom, e aí a gente passou, então, o ano de 2012 com esses 3 jogos, esse portfólio de 3 jogos. Em outubro do ano passado, a gente lançou mais 2 jogos. Um deles é o Patch, né? Yes! E o outro é o Metamorphos, que é um jogo baseado numa ideia do Arié. É um jogo sobre metamorfose. É um jogo muito bacana porque, além dele ter sido ilustrado pela Ana Margarida Cardacho, que tem uma ilustração, que é uma artista muito plástica, legal, que começou sua legal. carreira fazendo ilustração de insetos. Então ela acabou fazendo. O jogo ficou muito bonito. A gente escolheu fazer umas coisas divertidas no jogo. O Metamorphos, ele dialoga com a metamorfose de Kafka, ele dialoga com a metamorfose ambulante do Raul Seixas. Então ele tem uma pegada assim para além da metamorfose, dos ciclos de vida e da biologia e tal. E por fim, nessa mesma época, em parceria com a editora Peirópolis, que é uma editora que vem editando os meus livros já há muitos anos, a gente lançou um livro-jogo, que na verdade ele é mais um livro do que um jogo, apesar de que ele é um livro de labirintos. São 12 labirintos de parques nacionais brasileiros. A gente tem mais de 60 parques nacionais no Brasil. Eu escolhi 12 porque eu achei que eles eram emblemáticos, as paisagens brasileiras. E ele foi os labirintos foram feitos pelo Guazelli, pelo Eluar Guazelli, que é um ilustrador de São Paulo, que na verdade ele é originalmente do Rio Grande do Sul, mas ele está em São Paulo hoje, que é um grande ilustrador. Os labirintos são muito bonitos, então a criança, ao passar pelos labirintos, ela conhece também, tem elementos de cada um desses parques nesses labirintos. Fala os parques que tem no alguns deles. Olha, tem o Parque Nacional de Brasília, que as pessoas acham que é água mineral e que não é parque nacional, mas é um parque nacional. E a minha escolha é uma escolha assim, eu escolhi parques que são emblemáticos, que abrigam paisagens emblemáticas, icônicas brasileiras, que as pessoas não sabem que são parque. Por exemplo, o Corcovado está dentro do Parque Nacional da Tijuca, ele é um dos labirintos. Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu é o Parque Nacional de Iguaçu. Fernando de Noronha é um parque, Abrolhos é um parque, os lençóis, esses todos estão no livro. Os Lençóis Maranhenses são um parque, os Aparados da Serra, onde tem os grandes canyons, os maiores canyons brasileiros, o Canyon do Itaíbezinho, que são super famosos e são lindíssimos, as pessoas não sabem que é parque nacional, é um parque nacional também. Alguns parques nacionais da Amazônia, tipo Pico da Neblina, que a gente estuda na escola, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, quem não estudou isso? As pessoas não sabem que é um parque nacional, as pessoas não sabem que é dentro da terra dos índios Yanomami, que os Yanomami tem um outro nome para esse pico, tem toda uma história que até o livro conta. São dados que você não encontra. São coisas mais curiosas. São dados que você não encontra em qualquer lugar e que está tudo reunido ali, assim, um trabalho de pesquisa feito em cima do... Na verdade, os textos são textos com algumas curiosidades voltados para as crianças, né? Mas o resultado ficou muito bacana e o livro foi para a Feira Internacional de Bolonha, que é a maior feira de literatura infantil do mundo. Sim. Foi selecionado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil brasileira, então é muito legal. O livro esteve lá em Bolonha em março. Enfim, então agora a gente tem todos esses jogos, que são 5 card games, no mercado, mais o livro dos labirintos, que é um livro-jogo. Oh, maravilha. E aí a Biológica também fez outros produtos muito dirigidos. Por exemplo, a gente fez um livro-jogo para Rio Mais 20, mas era para a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que distribuiu esse livro. E agora a gente tem algumas novas ideias de fazer, por exemplo, coisas com o Zoológico de Brasília. A gente está em contato com o pessoal do Zoológico para fazer, desenvolver, de repente, um material lúdico para visitação, acoplado a um jogo, fazer algumas coisas que possam valorizar a visitação no Jardim Zoológico, dar para o Jardim Zoológico uma outra pegada, uma coisa mais particular, mais interessante, mais instigante para o visitante, e também para as pessoas fazer também com que o universo maior as pessoas conheçam a biolúdica. Né? Sim, e é isso aí, que está aí, que veio para ficar e está aí com um acervo maravilhoso.
de jogos e onde você pode jogar, aprender, né? E ter acesso a todas essas informações que deveriam estar mais acessíveis, né, para as pessoas. E isso é muito interessante. É isso aí, maravilha. E aí, DJ Aziel, está preparado? Let's run. Então, solta mais música. E estamos de volta. Vocês ouviram Doom, o tema do game, versão metal do Charlie Parra. E outra versão do Charlie Parra também, que foi do Power Rangers, a versão metal. E a versão metal do Sonic. Tu gosta de... DJ Aziel, tu gosta de metal, hein? Gosta, né? Impressão sua. Não, impressão minha, né? Eu achei, assim, que você gostasse. Eu pensei, né? Mas eu tava enganado, né? Tá enganado. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Voltamos hoje, depois do Energizando Light Hits, com o nosso amigo Mário Camps. Mas nós, infelizmente, vamos jogar um pouquinho para depois. Nós vamos estender a versão do Energizando por mais 6 horas. Não, brincadeira, pessoal. Depois do Energizando, Mário Camps, brincadeira, viu? Depois do Energizando, vocês ficam com o Mário Camps com o Light Hits. E é isso aí. Vamos lá, né? Mais card games. Card games famosos. O pessoal deve estar esperando para ouvir isso agora, hein? Os card games famosos e as novidades. Pois é. Então, eu comecei falando da outra vez, né, sobre os cards colecionáveis, e aí a gente tem o outro tipo de card que são os não colecionáveis. Dentre os não colecionáveis, o que é card colecionável e não colecionável? Basicamente, são cards que você, no caso dos não colecionáveis, compra e pode jogar com aquelas cartas pelo resto da vida, e no caso dos colecionáveis, novas coleções vão saindo de tempos em tempos para que você atualize o seu deck e ele fique mais poderoso. Dentre os não colecionáveis, a gente tem alguns cards famosos no meio nerd, claro, né? Porque não são tão conhecidos assim como os colecionáveis, como o Munchkin. Munchkin! Que é os adeptos aqui, ó. Um card game abarrotado de referências e piadas sobre os jogos e jogadores de RPG. Né? Ele é literalmente um jogo sobre chutar a porta, matar os monstros e pilhar os tesouros. Obviamente sacaneando seus amigos no processo. Essa é a diversão, na verdade. Tu conhece esses? Eu jogo direto. É mesmo? Quantas vezes por dia, assim, ou semana? Dia ou O semana, dia inteiro, não, né? Mas eu tenho 3 expansões dele lá em casa. Enfim, de vez em quando reúno a galera pra... E quando é que é a próxima sessão do jogo? Tá aí. Vamos marcar? Bora! Amanhã. E depois, quando vai ser a próxima? Depois de amanhã. Bom, já que você perguntou, né? Amanhã tem aqui em Brasília um evento chamado Joga Brasília. Sim. Uma ótima oportunidade para jogar Mantic ou muitas outras coisas. E onde vai ser? Vai ser no Imperial Hotel, deixa eu olhar direitinho aqui tudo. Fica pertinho ali do Pátio Brasil. Começa às 9 da manhã, se eu não me engano. Perto do Pátio Brasil? Perto do Pátio Brasil. E vai ser no hotel? No hotel. Poxa, que legal, hein? Isso, o pessoal da Orgutal, que é uma casa de jogos aqui de Brasília, né, eles estão querendo promover esse evento justamente como uma forma de divulgar mais os jogos de tabuleiro, jogos de cartas e essas atividades nerds. E eu não estou encontrando o evento aqui agora, mas já a gente compartilha no Facebook da rádio. Já a gente volta e compartilha o local direitinho, o horário. Isso. E aí, então, entre os games, né, os card games não colecionáveis, a gente tem esse Munchkin, que é muito conhecido, inclusive voltou a ser produzido em português, está sendo lançado pela Galápagos Jogos. Mas por que voltou a ser produzido em português? Por que parou? Ele teve um primeiro lançamento. Inclusive as cartas não eram coloridas, pouca gente conhecia, não teve tanta divulgação, e agora a Galápagos resolveu retomar com uma caixinha mais especial, todo um lançamento bem mais... Uma atenção melhor, né? A Galápagos tem feito um trabalho muito bacana ao trazer jogos de fora para cá, que é tentar trazer com a mesma qualidade, ou às vezes até uma qualidade melhor do que o jogo é publicado lá fora. Isso às vezes acaba encarecendo um pouco o jogo,
mas também dá esse a mais ao jogo, né, mesmo quem já tinha a edição em inglês, acaba comprando em português. Vale a pena, né? E vale muito a pena, o jogo é muito legal. Vale a pena. E aí eles lançaram, na época, eu não sei se foi a Devir, eu não vou, né, fazer injustiça a ninguém. Pode fazer. Lançaram o primeiro deck, né, o deck básico do Munchkin, e depois não lançaram nenhuma expansão. Então os jogadores ficaram órfãos. Ficamos órfãos. A gente teve que comprar o jogo de fora e tal. Quanto tempo que eles ficaram órfãos, mais ou menos, assim? Qual foi esse intervalo aí? Cara, tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Foi acho que quase não um ano. Assim, 50 anos, não. Mas, 50 anos não, mas pelo menos pra vocês assim, pareceu 50 pelo menos anos. mais de um ano, e a gente acabou tendo que recorrer à Amazon e outros na verdade, sites. bem mais que isso, né? Eu lembro que eu comprei meu primeiro Munchkin há uns 3 anos atrás, e eles tinham lançado há algum tempo o primeiro deck, e não lançaram mais nada. O que me leva à pergunta é o quanto que o cara que gosta de jogar ele precisa apelar para Amazon, por exemplo, porque não encontra essas coisas aqui. A quantidade de jogo é muito grande? Muito. Na verdade... E não só a Amazon, tem a Amazon você vai achar os mais populares, mas alguns jogos você só vai achar em lojas realmente especializadas em jogos de cartas e tabuleiros. E jogo para baixar de graça? Cara, tem algumas coisas, mas a questão dos jogos de tabuleiro é o tabuleiro, né? Dos card games são os cards. E aí você perde um pouco da magia do jogo quando você baixa. Mas, por exemplo, a Oca Studios, que vai ser convidado nosso aqui em breve... Oca, prepare-se. Eles têm versões muito bacanas de jogos clássicos. Então, jogos clássicos chineses, japoneses, europeus, em versão print and play. Você pode imprimir e montar, ele tem lá, é como se fosse uma espécie de origami, você monta tudo sem cola, faz o tabuleiro, tem as regras e você pode imprimir e jogar. E isso é disponível gratuitamente no site deles, além, né, dos jogos que eles fazem. Fantástico. Que são comerciais, que eles vão poder vir aqui para falar. Sim, mais depois. Estão intimados, pessoal da Oca, vocês estão intimados a comparecer aqui no Energizando. Quando foi que a gente falou? Dia 4 de maio. 4 de maio. Já coloca aí na agenda nerd de vocês. Passei o link do evento, Walter. Ó, já estamos com o link do evento aqui. Passa aí, passa os dados, o Elton Rocha. Você me passou no Face. Bom, enquanto isso, vamos falar dos aniversariantes da semana. O Carlos Augusto, lá de Boa Vista, desejou... Vocês estão sabendo que o Superman fez 75 anos essa semana? Não sabiam? Não. Pelo amor de Deus, hein? Essa semana, 75 anos. Parabéns pro Superman. O Carlos Augusto, lá de Boa Vista, desejou um meteoro de kryptonita pra ele. Não, ele já tirou. Ele já tirou, tanto que no filme agora ele não tem mais a cueca por com cima 75 anos agora é fralda, com 75 né? anos não dá, é a cueca geriátrica do Superman. Então, tá aí, Superman, não sei se você tá me ouvindo, mas todos aqui desejamos pra você um meteoro de kryptonita, tá? Bem grande mesmo. Cataclísmico. Legal. E das novidades? Bom, o que tem de novo chegando aí, quentinho do forno? Na verdade tem bastante coisa, e até aproveitando a tua pergunta sobre o quanto a gente tem que recorrer à internet, sim. Até pouco tempo atrás, praticamente tudo a gente tinha que ir atrás na internet para comprar, porque o que você acha para comprar nas lojas não especializadas, digamos assim, as lojas de jogos, mas que geralmente focam mais em jogos para crianças, você ia encontrar War, você ia encontrar Uno, você ia encontrar esses jogos mais comuns, né, mais clássicos. E aí, agora, tanto a Galápagos, que voltou a publicar o Munchkin, tem já a previsão das expansões, a própria Galápagos também já lançou, na verdade, o Game of Thrones card game. Tu joga, né, Isis? Já joguei algumas vezes. Algumas vezes que ela fala, umas 500 vezes. No último mês, não, assim, todo final de semana. Sim. Todo final de semana. O Game of Thrones. Game of Thrones card game é muito bacana, eles conseguem trazer mesmo a angústia e toda aquela intriga da série, do livro. Segue bem a dinâmica do seriado. Ele segue muito bem, então é muito bacana. Também pela Galápagos tem o Summoner Wars,
que é uma mistura de card game com jogo de tabuleiro, que lembra o xadrez. Esse você joga só são 2 jogadores e vai lançar uma expansão também que vai ampliar para 4 jogadores. Legal. Legal. E tem um monte de coisa aqui que eu queria falar das novidades que a gente vai deixar um pouco mais pra frente, né? Que são jogos criados no Brasil, desenvolvidos no Brasil por brasileiros, para brasileiros. Então agora a nerdizada brasileira, o desafio. A nerdizada brasileira começa a ter alternativas nacionais e de muita qualidade. Legal. O que faz com que a gente tenha que apelar menos para a internet. Aí, nerds, vocês que estão ouvindo, vocês podem deitar a cabecinha tranquilos no seu travesseiro, sabendo que tem gente trabalhando enquanto você dorme para trazer esses games legais até vocês. Eles querem o dinheiro deles, né? Se for uma coisa boa, eu tenho certeza que eles vão sentir o maior prazer em pagar. Não só o dinheiro, né? A gente quer a atenção desse pessoal. Sim, a atenção, o carinho, o amor. Exatamente, tá certo. É isso aí. Bom, enquanto vocês ficam sonhando aí com o material que tá chegando aí, das novidades, vamos de música. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram Abril Project com o Homem Centauro e Stinker Brush Symphony, Donkey Kong, o tema do Donkey Kong. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar, Nurit, vamos falar de torneio. Primeiro torneio Card Game Patch ou Desafio. Já falamos aqui do Arie, já desafiou Brasília inteira para ir para lá. Se você não é de Brasília e quiser pegar um jatinho e você vir aqui disputar com ele, pode vir. Eu tava conversando com um amigo meu, ele disse assim: e se eu quiser participar? E ele já é marmanjão já. Ele disse: se eu quiser participar? Eu falei: você pode. Aí ele: eu vou lá dar uma sova nessa molecada. Eu falei: rapaz, eu acho melhor você dobrar sua língua, porque vai ter um monte de criança lá que acho que quem vai tomar uma sova é você, hein? Falei pra ele. Ele não acreditou muito não. Eu falei: vai lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser o destino do seu amigo nesse primeiro torneio do Bet. Então a gente vai... Olha ali, tipo, olhando pra baixo. Eu acho que ele não devia ter usado meu nome pra esse desafio. Eu não desafiei ninguém. Posso tirar o desafio? Não, agora, essa posição dele aí foi de confirmação, né? Tá bom, Ari, você vai ter a sua chance de provar o seu valor. Ele já tá bolando as táticas. Ele tem lá ele tem as táticas dele que eu sei, porque eu já conversei com ele já. Como é que foi esse processo aí de adaptação do livro? Não, pois é. Primeiro, vamos lembrar aqui, né, que o torneio é hoje à tarde, a partir das 4 horas, no Café Ernesto, como a gente já falou, né, nosso super parceiro, 115 Sul. 115 Sul. E é aberto para crianças e adultos, é tudo misturado, criança e adulto pode jogar junto, e pode perder e ganhar junto também. Pessoal, tem prêmios também, viu? Tem prêmios, claro. Prêmios super legais. Os prêmios são mó legal, assim, são super bacanas. Tem prêmios da Biolúdica, tem prêmios exclusivos do desenhos aqui, do criador dos pets. Sim. Vou estar lá desenhando. Vai ter... Os prêmios também vão ser agregados com balinhas, bombons e docinhos, graças ao Arie, porque diz que só prêmio sem bombom e chocolate não tem a menor graça. Precisa ter uma coisinha para adoçar, né, Arie? Então os prêmios vai ter isso também nos prêmios. Enfim, não foi tão difícil adaptar, não. Os quadrinhos para o jogo. Porque, primeiro, os quadrinhos eles já eram assim, os personagens já eram tão bem definidos e claros, eles já tinham tantas características que já tinham sido definidas, exploradas nos quadrinhos, que para fazer o jogo não foi tão difícil. O que foi difícil no jogo foi bolar uma maneira que cada jogador fosse obrigado a ler as ameaças e não ficar simplesmente olhando para os pontos que cada carta dá. Isso foi o maior desafio, porque o jogo ele tem uma lógica que lembra um pouco a lógica do Super Trunfo, e quer dizer, você tem que comparar a sua carta do seu personagem com a carta da ameaça e ver a pontuação, enfim. Mas aí a gente inventou uns métodos que cada carta dá um bônus ou tira um ponto do cara, então ele não tem escapatória, ele é obrigado a ler a carta. E aí, na carta, que vem a parte que a Biolúdica tanto preza, que é passar uma série de informações biológicas, nesse caso. São ameaças super atuais também, são né? A gente tem ameaças de água, tubarões, clonagem e polinizadores, e todas as informações. Você tem uma série de informações tubarões. lá.
clonagem. Como o cara é obrigado a ler a carta, ele acaba aprendendo uma série de coisas que é o objetivo maior final da biolúdica, mas contanto que o cara se divirta bastante. Então, a gente acabou tendo que dar muitos tratos à bola, como se dizia antigamente, para poder pensar numa maneira em que o jogador fosse levado a ler as cartas das ameaças, mas eu acho que a gente conseguiu uma solução bastante boa. E o que é bacana é que o jogo, o resultado é muito legal, porque ele tem essa pegada da popularização da ciência e de transmissão de informação, mas ele tem a pegada do card game, ele tem a pegada dos personagens, e ele é um jogo muito bonito, muito bacana, muito bem ilustrado. Não é porque eu estou aqui na frente da pessoa que fez, mas de fato sensacional. Todo mundo que vê fica completamente... O Super-Homem, que me desculpe, as ameaças são muito interessantes. Não são como as ameaças do Super-Homem, tipo pegar uma pedra gigante para tapar a boca de um vulcão em erupção, que é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. A gente tem ameaças um pouco mais sofisticadas. Acho que só piora as coisas, o cara jogar uma pedra para tampar a boca do vulcão, né? Desculpa, Super-Homem, eu tinha que dizer isso. A gente foi mais sofisticado. Bem mais sofisticado. As ameaças são mais atuais. Para quem não sabe, pessoal, a adaptação foi do livro Pet, Contra a Ameaça Biológica, publicado pela Leira Editora, escrito e desenhado por mim. Se você quiser dar uma olhada em algumas imagens do livro, ver alguns desenhos, vocês podem entrar na fanpage do livro, que é facebook.com/Os Protetores. Pode entrar no site da Biolúdica também para dar uma olhada nos acervos dos jogos. Qual que é o site da Biolúdica? Que é o biolúdica.com.br. E tem a Biolúdica no Facebook também, que é o óbvio também. Sim. E tem o site dos protetores também, que é osprotetores.com.br. E falando em rádio, não deixe de entrar no site novo da Rádio Federal, radiofederal.com.br. Lá tem todas as informações sobre a programação da rádio. Para participar agora, você pode... Tem o blog também, onde vai ter os blogs dos programas, onde você vai poder interagir, vai ter umas matérias exclusivas no blog do programa Energizando, que a gente já está preparando tudo para você entrar lá e ter informações de altíssima qualidade. Você pode participar aqui também, então não deixe de participar, enviar seu recado para cá, tudo bem? Então é isso, voltando para o livro mostra puxando a sardinha para o meu lado agora, o livro fala sobre uma realidade onde os super-heróis são animais humanizados. Então todos os super-heróis são animais. Então a equipe é formada de uma equipe de super-herói que chama PET, que é a sigla para Protetores da Existência na Terra, e os heróis são um tigre grandalhão, temos um lobo-guará, uma onça, tatu, o jacaré e o panda, né? E um mico-leão dourado. Então são aventuras de super-heróis. Não existem super-heróis humanos lá. Os humanos são os vilões. Né? E é isso. E aí, Welton? Bom, prata da casa. Estamos falando aqui dos pets, do pet, o desafio. E vamos retomar aí a prata da casa. Além dos pets, né? Que vocês já falaram aqui um pouquinho, a gente, como eu comentei no bloco passado, tem várias coisas de criadores nacionais sendo lançadas e que são jogos muito interessantes. Um deles, que é o mais antigo que eu tenho referência dentre os que eu levantei para hoje, é o Card Goblins, produzido pela Coisinha Verde, que foi lançado em financiamento coletivo, né? E vários outros aqui que eu vou falar também foram financiamento coletivo. E ele é um card que você joga, né, controla uma horda de goblins desajeitados e luta contra outros jogadores para se tornar o grande rei goblin. Um outro exemplo também de jogo nacional é o Rune Cards, que foi lançado pela Calango Analógico, também por financiamento coletivo. E é um card game meio com cara de RPG, em que os jogadores enfrentam os monstros do jogo. Então não é um card game dos jogadores jogando um contra o outro ou entre si, mas eles enfrentam desafios que são trazidos pelo jogo. O Dungeon Monsters é mais um jogo brasileiro também, feito pela Rock Raccoon, também por financiamento coletivo, e é um party game, aquela definição de jogo em que não importa ganhar ou perder, o objetivo principal é mais reunir os amigos e se divertir, como é o caso do Munchkin. Né? E ele emula, de uma maneira bem descontraída, uma série de incursões a uma masmorra, né? Uma dungeon
onde os jogadores vão para enfrentar os monstros no melhor estilo Dungeons and Dragons. Por fim, um financiamento coletivo que ainda está aberto, mas que já atingiu sua meta. E aí a gente vê uma característica muito bacana do público nerd, que é apoiar conteúdo novo, que é abraçar uma ideia e divulgar e financiar mesmo o acontecimento delas, né? No caso desse jogo, Contágio, que é um card game nacional sobre apocalipse zumbi. Eles entraram no financiamento coletivo e faltando mais de 30 dias para finalizar, eles já tinham batido a meta consideravelmente. Né? Mas legal, continua aberto, então quem quiser comprar, tem edições especiais para quem participar do financiamento coletivo. Dependendo de quanto você contribuir com a criação do jogo, você ganha um kit bem bacana, né? Então é uma oportunidade de ter uma versão do jogo que você só vai conseguir nesse momento. Depois ele vai estar disponível para comercialização normalmente, mas você não tem esse pacote diferenciado. E ele é um card sobre apocalipse zumbi, mas na verdade um card de humor, né? Então, até que enfim uma coisa diferente, né? Porque agora os zumbis voltaram com uma força total. Eu não aguento mais ver zumbi, cara. Pois é. Tem zumbi em tudo quanto é lugar agora. É o cara que vigia o carro, o cara do posto, o chefe da gente, né? Pois é. Todo mundo é zumbi agora. Então ele tem essa pegada humorística. Isso, a pegada é mais de humor. Legal, então, legal. O grande lance ele também é um party game, né? A ideia de jogo, que o objetivo maior é a diversão. A questão de alcançar o objetivo do jogo fica um pouco em segundo lugar. A diversão é em todos, né, galera? Sim, sim. Mas esse, ele tem uma Existem jogos mais estratégicos, como o Game of Thrones, né, que é divertido também, mas é um jogo de estratégia. Aqui, né? É que a gente está jogando muito ele recentemente, ele é muito legal. Não é, ainda não somos patrocinados. Estão falando atrás de você aí que é mais ou menos. E no caso do Contágio, né, que eu estava falando, que é da Esquina dos Mundos, ele pega essa coisa um pouco mais humorística por ser um party game, então você pode tanto jogar como uma pessoa que está tentando sobreviver dos zumbis, como você pode desistir, virar um zumbi de uma vez e tentar comer seus amigos. Quer dizer que o cara pode começar já como zumbi já, tipo, eu quero ser um zumbi. Você pode, na verdade, ou começar como zumbi, ou você tá jogando como humano, cansei de correr, vou virar zumbi agora e correr atrás do Me morde aí, vai. Pois é, tipo isso. Né? Então, esse jogo não tá pronto ainda, como eu falei, ele tá em financiamento coletivo, e esses são os principais destaques de prata da casa que eu daria como coisas que são bacanas, que são produzidos no Brasil e que tem ganhado algum destaque. Né? Seria bacana também, se tiver algum criador de jogo, desenvolvedor de jogo ouvindo, compartilhar com a gente, falar no Facebook, mandar um recado pra gente, para que a gente possa sempre tá noticiando essas coisas, que é muito bacana. Vamos ver. Bom, cara, eu acho que a sua pergunta veio a calhar. A gente tá com o Guilherme aí no Skype falando com a gente. Guilherme. Opa. E aí, tudo bom, cara? Tudo beleza, e você? Tudo beleza, cara. O que você manda? Não, só queria... Tá acompanhando aí o programa? Agora o aniversário do Super-Homem, né? Você vai defender o Super-Homem, né? Da Mônica, não tem? Oi? Da Mônica? Da Mônica? Isso. Você vai falar da Mônica? Anos da Mônica? Aniversário da Mônica, sim. Aquela guria chatinha também tá fazendo aniversário essa semana agora? Tipo isso, né? Ela com o Super-Homem, não é isso? Você lê Turma da Mônica? Na verdade, não, nesse caso. Pois é, você sabe que ela tem um probleminha, que ela não cresceu, ela já fez 50 anos agora, mas ela continua pequenininha, ela só cresceu até agora e rapidamente, porque ela tinha, né? Ela era novinha, agora ela é jovem, ela é teen, então eles deram uma espichadinha nela, mas ela tá com 50 anos com cara de 16. Muito bem conservado. Pitangui é amigo do Maurício de Souza, ele foi lá, deu uma recalchutagem lá na Mônica, mas diz aí, cara, do Super-Homem, você tava falando do Super-Homem. Não, aniversário dos 75 anos do Super-Homem e 50 da Mônica. Sim, foi os aniversariantes dessa semana, né? A Mônica foi essa semana também, né? Acredito que sim. Se não foi nessa semana, foi na semana passada, com certeza. Na passada. Eu li no Facebook. Isso aí. Legal, cara. Valeu. Você quer mandar um abraço pra alguém, alguma coisa assim? Outro nerd que tá te ouvindo agora, algum amigo seu? Porque namorada. Os meus amigos estão aí, né? Qual o problema? Sala, o cara não pode ter amigo nerd também? O Elton. Namorada, né? Pode falar. Manda aí, Guilherme. Mandar um abraço aí pro Elton aí. Tamo felizes. Obrigado. Nerd junto.
Alô? Legal, cara. Valeu, obrigado pela participação, Guilherme. Valeu, obrigado. Um abraço, cara. Até mais. É. Tá ruim de pontuação. Legal. Legal, cara. Legal. O pessoal tá participando aí via Skype. Muito legal. Tá bom. Bom, vamos fazer uma quebra rapidinho aqui pra gente falar sobre... vamos recomendar aqui alguns jogos, livros. Essa é a hora que a gente vai falar. E o que tá entrando no cinema agora aí, né? Tá entrando a refilmagem do A Noite Alucinante, né? Do que eu vi aqui de lançamentos... Eu sei que esse filme, cara, tá dando aí um burburinho, porque ele é refilmagem do Evil Dead e do San Remi, né? E agora estão fazendo a refilmagem. Essas refilmagens são perigosas, porque nem todo mundo curte. Quase nunca presta aqui aqui o vencedor do... o Carlos Thiago veio aqui receber o prêmio dele, ele mora aqui pertinho da rádio. A gente vai postar foto dele aí, né? O pessoal não achar, já postou? Acabei de participar, publicar. Eles dão um prêmio mesmo. Aí, ó, tá vendo? Eles dão um prêmio, pra vocês não acharem que é marmelada, pessoal. O prêmio é sorteado mesmo. Aproveita e participa também, que é pra, de repente, ganhar mais alguma coisa. Participa. A gente sempre vai estar sorteando... Torneio. Sim. Tem, então isso é para incentivar o pessoal aí no torneio hoje, não pode perder, isso é para incentivar o pessoal aí no torneio. Então, a gente tem aí também, qual outro lançamento que tem para hoje? Bom, do que eu vi aqui tem esse A Morte do Demônio, que é justamente essa regravação do Evil Dead, e que eu diria que tem alguma pegada nerd, né, ou não, né, que é um filme de ação, é o Acordo, que fala sobre aquela coisa já meio clássica, né, do cara que vai correr atrás do mundo e matar todo mundo e enfrentar todo mundo pra salvar o filho ou a filha. Tipo o filmes do Stallone, né? Exatamente. O Stallone tá de filme novo aí também. Agora. O pessoal que gosta do Stallone vai ter aí prato cheio, que ele tá voltando num filme novo aí. E tem também o Oblivion, que tá bem legal. E também o G.I. Joe, Retaliação, que também tá bombando, tá todo mundo falando muito bem e gostando, né? E semana que vem, se alguém ainda conseguir comprar a entrada, tem lançamento do Homem de Ferro 3, né? Caramba, cara, eu não comprei a minha. Corre lá, então. Nossa, não, tem que ser isso logo, né? Tem que ser, cara, porque esses filmes... Eles estão vendendo com bastante antecedência e a procura tá muito grande, cara. Tipo, tá tenso. O que me faz lembrar que semana que vem o Tony Stark vai estar aqui presente no programa Energizando. Nós vamos trazer aqui o Energizando, no Energizando, o Tony Stark com a armadura do Homem de Ferro, vai vir aqui visitar a gente, participar do programa. E vocês não podem perder também, porque nós vamos falar de RPG. Vamos falar de RPG, que o pessoal que curte RPG é engraçado, né, Welton? Vamos falar rapidinho aqui. O pessoal que curte RPG, eles ficam meio escondidos, né? Assim, agora que tá voltando o pessoal a sair lá dos... Agora que nerd tá na moda, é mais normal pra gente sair na rua. Nerd tá na moda? Nerd tá na moda. E aí fica mais normal pra gente sair na rua. A gente é menos olhado, né, com estranheza pelas pessoas. Não mandam mais a gente pra psicólogo no colégio. Agora o cara que é nerd, ele tem direito no plano de saúde, agora tem, né? O seu filho ele tem tendências nerds, então exatamente, então adiciona no plano de saúde, seu filho tem tendências nerds, e agora ele precisa falar com a psicóloga da escola, né, pra gente ver se ele vai ser um nerd do bem ou se ele vai ser um nerd do mal. Legal. O lado obscuro da força, né? E aí, pra dar o recado completo da história do evento, o Yamabushi Cunha, vulgo Tony Stark, né, passou pra gente aqui a informação completa. Armadura, cara, eu tenho que ver essa armadura, bicho. Né, o Joga Brasília, falando de nerd sair pras ruas e se envolver com as pessoas e socializar, agora sim, tudo certinho. Amanhã, das 9 às 20 horas, no Hotel Imperial Brasília Imperial, desculpa. Fica no setor hoteleiro Sul, quadra 3, a entrada é R$15 e você ganha um kit com várias coisas, além de poder jogar mais de 200 jogos que vão estar lá disponíveis. Legal. Rapidinho. Diego tá aí? Diego, tá me ouvindo? Diego é o nosso correspondente em Londres. É o Diego, Baconzitos. E aí, Diego, tudo bom, cara? E aí, galera, beleza? E aí, beleza? Tá ouvindo aí o programa de Londres, cara? Tô ouvindo aqui alto e claro. Oi, tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Pô, foi mal.
tô tentando aumentar. Agora o pessoal acredita que você tá em Londres mesmo, cara. O programa passado ficou meio a dúvida, assim. E aí, cara, o que você manda? Pois é, tava falando aqui que o Homem de Ferro aqui eu vou assistir em 3D no IMAX. Caramba, cara, Diego, você conseguiu altos inimigos aqui, ó, você conseguiu altos inimigos agora, cara, aqui, ó. DJ Aziel tá aqui já prometendo, tá aqui te jurando de morte agora, cara. Pois é. Pô, cara, que legal. Assistiu o Hobbit em 3D também no IMAX, no 48 frames por segundo. Maravilha! Tu me paga, Diego. A gente vai assistir o que aqui? Um 3D, né? Tipo... Um 3D no máximo aqui, né? Mas a gente chega lá, né? É isso aí. Assim, quem não quiser esperar pode ir para Londres e assistir lá também o Homem de Ferro lá. Já pode assistir lá. Beleza, Diego. Você ligou só para deixar a gente aí? Só para sacanear a gente ou vai falar mais alguma coisa? Não, programa que vem eu vou estar dando uns drops também sobre RPG. Massa, cara. Mais de 14 anos mestrando e jogando RPG. Aí, ó. Tem um pouquinho de história. Legal, cara. Beleza, tu vai participar então? Com certeza. Legal, tá agendado. Agenda aí, cara, pra você participar então. Beleza, cara. Muito legal. Valeu, Diego. Grande abraço pra todo mundo. Obrigado pela participação, cara. Abração. Até mais. É isso aí, pessoal. O programa tá chegando ao fim. Mas a gente não podemos ir embora sem antes. Aqui algumas recomendações. Pessoal, recomendações de quadrinhos. Tem aqui nas minhas mãos do Eduardo Schlosser, Zé Gatão, Memento Mori, pela Devir. Ele não foi lançado agora, mas eu resolvi trazer aqui porque a Devir já está preparando para lançar a continuação dele. Então fiquem ligados aí, a gente vai mantendo todo mundo informado aqui. E tem aqui, esse é da Devir, né? Do Zé Gatão. E a gente tem aqui da HQM, a Era de Bronze dos Super-Heróis, onde você fica sabendo de tudo sobre os super-heróis aqui. Da Era de Bronze. Por que não pode ser da Era de Ouro? Sei lá, porque disseram que a Era de Bronze é melhor. Então tá bom. Aqui você vai ter o poder da Marvel, onde você vai poder saber curiosidades dos personagens, a história da editora. Vai ter aqui falando sobre o universo do Kirby. Enfim, o assunto aqui é sobre essas editoras norte-americanas. Para todo mundo que curte super-herói, eu recomendo A Era de Bronze dos Super-Heróis, do Roberto Guedes, publicado pela HQM Editora. E é isso aí, alguém quer se despedir, mandar beijo, abraço, esse é o momento. Bom, pessoal, um abraço. A gente se vê aqui de novo no sábado que vem, né? Falar sobre RPG. O Elton vai estar aqui. Então, participantes do sábado que vem. O Elton, o Yamaguchi, Yamabushi, desculpa. Cunha Júnior, vulgo Tony Stark. Tony Stark, Iron Man. Tony Stark do Cerrado. Sim. Tá zoando o cara, né, bicho? Tá vindo aí. Quem mais? O Mutley vai estar também. É isso. E o Diego vai estar participando também, porque ele é mestre de RPG. Ele vai estar participando também, falando lá das experiências dele como mestre e jogador. E é isso aí. Nurit, considerações finais? Não, eu só queria agradecer a oportunidade. É muito legal participar do Energizando. Energizando. Não é energizando, não, eu já é sei energizando. Que não é. E dizer que eu espero todo mundo lá no torneio hoje à tarde. Eu também espero. Nós todos, a partir das 4 horas lá no Café Ernesto 115. Por favor, pessoal, tentem chegar às 4 porque ainda precisa fazer inscrição, é isso, exatamente, pra gente organizar o torneio pra ver se a gente consegue começar o torneio às 4 Não é bagunçado, precisa aparecer pra fazer inscrição. É bagunçado, mas a bagunça tem que ser mais ou menos legal. organizada. É uma bagunça organizada. Mas é uma bagunça onde você tem que se inscrever. Bagunça com inscrição. É isso? Aria, não vai falar nada mesmo? Mogli. Então... Não vai mesmo? Tu me paga por essa. Sidekick, Isis. Pois é, galera. Tô aqui acompanhando a página do Facebook. Semana que vem, provavelmente a mesma coisa. Tô por aqui. Não fala assim, cara, provavelmente a mesma coisa. Não fala assim. Tá bom, vai ser muito... Semana que vem eu vou vai ser legal também. E vai ser legal, lógico. Mas enfim, participa aqui com a gente. No Facebook também tem espaço para você conversar, contar se você participa de alguma reunião de jogos, se você divulga de alguma forma a cultura de jogos aqui em Brasília.
Ou se você tem histórias de jogos para contar, sim, né, quiser participar, compartilhar com a gente. Interessantíssimas. Se você não conhece muito de card game também, aparece no torneio hoje à tarde e amanhã no Joga Brasília, dá uma olhada pelo menos. Legal. Beleza, quero agradecer também aqui rapidinho o meu cunhado, Daniel Forasteiro. Ele queria ver como é que era o programa ao vivo, a gente trouxe ele aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí, pessoal. Vamos nos despedindo. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço pro DJ Aziel, que estava aqui presente. Mandou as músicas pra gente hoje. Acho que vai querer dar um alô pro pessoal também, né? Fala aí, DJ Aziel. Não, né? Falar um alô aí pro João, pra Luiz, pro pessoal do Fórum Neo Judix. Valeu aí, galera. Então, espero que vocês tenham curtido o bom e velho metal. Né? Garoto propaganda. Versão game. Ele tá ferrado. Deixa ele. Pessoal, é isso aí. Até a semana que vem. RPG na lata. Compareçam, participem. Um abraço, hein? Até mais. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado das 10 ao meio-dia aqui na Rádio Federal.